Olá, queridos, graça e paz. Que bom que você já entendeu a importância da reciclagem ministerial na sua vida. Nessa sexta-feira, nós vamos ter um momento de compactos, filigranas da reciclagem ministerial, pérolas, aquilo que Deus tem trazido e tratado conosco em cada reciclagem ministerial, por esses tempos que já temos vivido, essas experiências maravilhosas de alinhamento, de revelação, de interpretação extensiva daquilo que Deus tem falado ao coração do nosso amado apóstolo Miguel Ângelo, nosso líder e bispo primário. Graça e paz. Vamos agora ouvir uma saudação. Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos a mais um ano de reciclagem ministerial. Que trabalho intenso, sério, profundo, dedicado, comprometido, que os nossos bispos, Daniela Neclete de Oliveira e Lídia de Oliveira, nossos diretores de missões, fazem todas as semanas, agregando os ministérios, gerando juntas e medulas bem ajustadas. Este é o compromisso. Eu quero oferecer a minha destra de amor aos bispos e a todos aqueles que participam à distância, bispos e pastores, porque reciclagem é uma necessidade. Quem pensar que já sabe tudo, acabou de afundar. Quando João escreve a sua terceira epístola, ele traz um foco especial para uma questão que eu queria deixar de referência aos meus queridos companheiros de peregrinação. Ele disse no versículo 3, eu fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Testemunho da verdade e como tu andas na verdade. Então eu acredito que isto seja verdadeiramente a mola mestra do nosso ministério, que é o pastor, o bispo, o líder, ser um homem, uma mulher de testemunho da verdade e andar na verdade. Não é só dar testemunho, é andar na verdade. E o que é a verdade para nós? Qual é o foco da verdade? O foco da verdade é a revelação da graça de Deus. Nós não misturamos lei com graça. Isso será um erro crasso se você não elimina totalmente da sua vida tudo que é conceito sacrificial, festas, comidas, abluções, sacrifícios, paga o preço. Quem sabe, ninguém me vê, eu vou fazer. Então, quando você vive por fé, você está vivendo a verdade. O teu testemunho será da verdade. Quando você subir num púlpito, você está tão envolvido com a verdade que o povo vai ver a sua fé. Porque a fé se vê. Jesus via quando as pessoas tinham ou não tinham fé. E hoje a nossa fé é tão comprometida como um dom que ela sai da nossa vida, do nosso corpo, da nossa boca com a verdade. Um pacto da graça de Deus é o pacto de melhores e superiores promessas. Então, este ano, em que estamos fazendo proclamações, nós precisamos estar enraizados com a graça de Deus. Precisamos de estar em linha com o novo pacto de melhores e superiores promessas. Precisamos de estar vigilantes para que não entrem filosofias vãs no nosso ministério. Precisamos estar atentos para não deixarmos que o povo se esqueça da sua predestinação, da sua eleição, do que é o livre-arbítrio, o falso livre-arbítrio, o que são as doutrinas angelicais, quais são as doutrinas da eleição, da soberania de Deus. Nós não podemos esquecer isto. O povo não pode esquecer isto. E nós temos que sempre reciclar aquilo que é a coluna vertebral do nosso ministério, basicamente, que será o seu conhecimento sobre a predestinação, eleição, soberania de Deus, essas bases, essa coluna vertebral, essa espinha dorsal que mantém o pastor na verdade. Então eu queria
deixar-lhe esta palavra para que o seu testemunho seja testemunho da verdade e você viva a verdade. Você viva no conhecimento da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Pedro que disse, antes de tudo, antes de qualquer coisa, você precisa de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Graça e paz, Bispo Daniel, Bispo Lídia, sigamos. Reciclagem é fundamental para quem vive intensamente a graça de Deus. Graça e paz. Vida do nosso apóstolo, renova as suas forças, manifesta cada vez mais sabedoria, usa-nos, Senhor, para ombrear o nosso apóstolo, a nossa bispa, a família apostólica. Senhor, todo o ministério Cristo viva como uma família sólida, caminhando com essa verdade em cada momento de desafio ministerial. Tanto a sede como as igrejas locais, todos nós estejamos focados nesta verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, de todos os filhos, genros, filhas, a família do nosso apóstolo, todo o corpo ministerial da sede, pelo apoio, pela confiança. Agradecer a Deus também pela sua vida, por estar conosco, ligado, interagindo nesta reciclagem ministerial. Olha, você precisa ter um certo cuidado, por exemplo, para não confundir objetivo com resultado. Muitas vezes você pensa que um resultado positivo está dentro da tua verdade, ou da verdade que você deve seguir. E às vezes não está. Pense comigo, por exemplo, em Moisés. O Senhor mandou, fale a rocha, para que saísse água. Moisés, com o seu imediatismo, com a sua carne, com a forma impulsiva de ser, com a sua pressa, com a sua insatisfação, o que ele fez? Ele feriu a rocha. O resultado esperado aconteceu, saiu água, mas ele não fez da forma certa, ele não estava focado, ele não estava ouvindo a voz de Deus. Vamos ter cuidado, atenção, como disse nosso apóstolo, cuidado, esmero, estudo, crescimento. Não se prega a graça de Deus com achismos, com falácias, com raciocínios falazes, mas se prega a graça de Deus com verdade. Para você ter uma ideia, Jesus, nos evangelhos sinóticos, Jesus usa 56 vezes a frase em verdade. Mas no livro de João, no livro histórico, ele dobra, ele fala 28 vezes em verdade, em verdade. Porque Cristo, materializado nesta terra, graça de Deus genuína, não se atinge de outra forma, amados. Tem que ser pela verdade. Então, foco na verdade. Nós precisamos estar focados no que diz o Senhor. Realmente isso que diz o Senhor? Será que isso está na Bíblia? Será que a graça de Deus ela dá suporte ao que estão falando, fazendo ou pensando, ou o que eu quero fazer? Atenção, amado. Foco. Foco na palavra. O salmista disse, a tua palavra é a verdade. Foco na palavra. Se não está na palavra, irmão, a gente vai questionar. Se está na Bíblia, o que diz o nosso apóstolo Miguel Ângelo? Se está na Bíblia, eu creio. Se não está na Bíblia, amado, vamos pesquisar muito, porque dificilmente será verdade. Cuidado. O apóstolo Paulo disse, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, está aqui em Filipenses 4, do 12 ao 14. Mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, olha a humildade, amado. Aquilo que o apóstolo Miguel Ângelo disse, quem pensa que já sabe tudo, já perdeu. Aquele que é sábio, sabe que sempre vai precisar saber mais.
O sábio é aquele que sabe que quanto mais sabe que precisa saber. Quem pensa que já sabe tudo, nunca aprendeu nada. Tem que ter humildade. Que bom que você está ligado comigo na reciclagem ministerial. O meu papo é com você. Vamos tocar essa trombeta. E Paulo disse, quanto a mim, irmãos, que você bata no peito e diga, quanto a mim, isso é foco. Foco. Eu e Deus. Ele disse, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, foco. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esse é outro perigo muito grande. Tem pessoas que ficam presas ao passado. Tem duas formas terríveis de uma pessoa ficar presa ao passado. Ficar focada no passado. Uma fica depressiva, olhando, é negativa, é pessimista, olhando os problemas, as frustrações, os erros do passado. Ela não consegue de forma alguma avançar porque ela fica o resto da sua vida vivendo daquele jeito, transtornada, presa ao passado. E o outro é o otimista, sabe? É aquele que olha, fica olhando o passado e se gabando do passado e dizendo, não, porque no passado eu fiz, eu comprei, eu construí, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, e esquece que a vida continua. Esquece que o tempo passa. Esquece que o trabalho ainda não acabou. Se nós estamos vivos, amados, o trabalho não acabou. As conquistas estão à nossa frente. E esquece de avançar porque fica contemplativo. Então tem o murmurador, tem o depressivo, tem o pessimista e tem o otimista contemplativo. Isso é muito perigoso. Isso para as pessoas. Você não tem que ser pessimista nem otimista, você tem que ser realista. O realista olha o passado e aprende. Se ele errou, ele aprende, não vai errar mais. Ele começa a olhar para frente com coragem e avança. Paulo disse, eu avanço, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avanço para as que diante de mim estão. Sempre nós vamos ter coisas diante de nós. E nós temos que avançar. E ele diz, eu avanço. E quando ele avança, ele prossegue. Nosso chamado, irmãos, é para prosseguir. Paulo diz, nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam. Então ele diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. E onde está o alvo? Naquele que disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Para ter o que Deus pode, precisa fazer o que Deus quer. Cuidado, não é aquilo que você pede, mas é o que Deus tem para te dar. Eu diria, foco na verdade, foco na verdade, amado. E hoje é sobre nosso foco diário, no dia a dia, nós entendermos como tem que ser o nosso dia a dia. Veja essa imagem linda que eu vi da internet, né? É muito bom, muito criativa. Tá aí o pequenininho olhando para o gigantão, hein? E a frase, não adianta ter sonhos gigantes e comportamentos pequenos. Então, o teu comportamento, amado, tem que estar focado. Sonhe grande, pense grande, mas haja também como gente grande. Olha, querido, é muito mais fácil reclamar do que conquistar. Cuidado. Cuidado, porque reclamar é mais fácil do que conquistar. Desistir é muito mais fácil do que persistir, do que investir, do que empreender, do que perseguir, do que se esforçar. Então, precisamos agora entender esse giro, esse eixo, né? De giro de 24 horas do que é o nosso dia. O tempo não é nosso, ele não fica, se fosse nosso ele ficava. Ele não passava, eu tenho dito isso aqui. E agora você precisa pegar esse tempo de 24 horas e ter uma gerência dele. A sua gestão de 24 horas é que vai ser importante. E aí você vai precisar pensar comigo
sobre essas 3 palavrinhas importantes que todos os dias você vai ter durante as 24 horas, quer acordado ou dormindo. Acredite, porque tem gente que às vezes nem dorme. Então, desafios. Todos os dias você vai ter. Imprevistos. Esse é que nos pega muito mais. E as possibilidades. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: eu estou vivo. Eu estou acordado. Para mim não acabou. Porque quando nós partimos para a glória, ok. O processo de Deus se concluiu na nossa vida. Está consumado, aí é um piscar de olhos, ok. Paulo diz, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Amém. É outro assunto. Não vou aqui ficar discutindo com você mortos, ressurreição de mortos, juízo final. Isso Hebreus 6 diz, olha, vamos deixar levar para o que é perfeito. Eu quero falar para você da graça de Deus, eu quero falar para você de foco no plano de Deus, no projeto de Deus, para que você observe que se você está vivo, você vai ter sempre uma gama muito grande de possibilidades. E isso já começa a complicar um pouquinho. Por quê? Porque quanto mais o homem evolui, quanto mais o tempo passa, quanto mais há um avanço, a TI, né, a tecnologia da informação, nós hoje vivemos a 4ª revolução, a revolução da informática, a revolução cibernética, a revolução digitalizada, a revolução do mundo virtual. Chega a dizer a pessoa que de forma muito feliz montou este vídeo, não sei quem já assistiu, se você colocar lá no YouTube 4ª Revolução, você vai assistir, vale a pena. Ele diz, se não funcionar no seu telefone, esquece. Ele fala, olha, você que quer desenvolver qualquer empreendimento, se não funcionar no seu telefone, esquece. Por quê? Porque hoje a vida está na palma da nossa mão, está no celular, ok. E isso gera inúmeras possibilidades. O que nos deixa, né, frágeis? Que a cada dia, para quem continuar vivo, tem o segundo ponto, que é o desafio. Esse desafio, muitas vezes, olha, quem está fora do Rio de Janeiro, que ouve falar em Praça Seca, que ouve falar em Jacarepaguá, que ouve falar em Zona Oeste, não vai querer nem vir numa convenção, vai ficar com medo. E acredite, isso não é nesse volume, nesse sensacionalismo que a mídia usa, não. E isso hoje tem gerado grandes desafios. Qual o desafio? Da insegurança. Então, você tem que pegar e, primeiro, pensar, eu tenho muitas possibilidades. Eu vou ter desafios. Então, eu vou ter também, nessas 24 horas, possibilidade, vou ter os desafios e vou ter os imprevistos. Imprevistos, eles acontecem toda hora. E os imprevistos, eles vão muitas vezes acabar transformando uma possibilidade em um desafio muito maior, mas que você tem ali que apenas administrar os imprevistos. Esses imprevistos, eles vão de pequenos desafios, tá, até grandes transtornos, grandes eventos. O único imprevisto que pode te desviar, realmente pode te paralisar de um desafio, de uma possibilidade, que tudo isso está concluído em oportunidades, tá? O caso fortuito ou força maior. O que é um caso fortuito? Caso fortuito, você, às vezes é um acidente de trânsito, às vezes é uma faixa que você estava trafegando e parou, um temporal, alguma coisa que obstruiu completamente a sua possibilidade, às vezes uma internação hospitalar, uma coisa assim. Isso é caso fortuito ou de força maior. O fortuito é aquele que é inesperado, é um caso fortuito, inesperado. Você não esperava, você está indo ali, o trânsito está bom, mas de repente tem um acidente e a coisa para. O motivo de força maior é aquele que já está instaurado, vai de uma paralisação geral, alguma catástrofe, até mesmo a morte, né? Isso é força maior. O resto, amados, o resto você tem que gerenciar. O resto você tem que pensar
você tem que filtrar, você tem que analisar, você tem que avaliar possibilidades. Começa tudo com a avaliação das possibilidades. Você tem que ser destemido, organizado e persistente. Não deixe que as pessoas te influenciem negativamente. Quando você vai gerenciar a tua vida financeira da maneira bíblica, você precisa saber que você tem os seus dízimos, as ofertas, os votos ministeriais. E você não pode negociar com isso. Não queira administrar isso de forma diferente como a Bíblia ensina. Você tem que mandar isso para o seu escalão superior. Você, ovelha interativa, mandar para a sede. Você, igreja local, mandar o dízimo dos dízimos para a sede. Você, núcleo avançado Cristo Vive, você mandar os dízimos e orientar as ovelhas que participam com você de mandar os dízimos para a sede, mandar os comprovantes para a diretoria de missões. E não negocie com isso, amado. Cuidado, porque muitas vezes nós somos influenciados. Cuidado com as publicidades falsas. As pessoas postam, às vezes, coisas no Facebook e, em nome de Deus, às vezes é uma exploração, amado. O seu dízimo, a sua oferta, o seu voto, entenda que quando você fizer isso da maneira certa, você vai lidar com semente. Então, se você se deixar influenciar simplesmente por influências negativas, por apelos, você ouvi gente dizer, amado, assim, não, o meu dízimo eu mando para aquela igrejinha que tem lá na esquina da minha casa, porque, sabe, lá só tem 20 membros, lá precisa mais do que na igreja Cristo Vive. A igreja Cristo Vive é muito grande, é muito rica. Engano, amados. Quanto maior o ministério, mais vai se usar os recursos financeiros. Então, nunca mais pense errado quanto a isso. Cuidado, atenção. Atenção. Eu sei que tem alguém que está me recebendo aí agora que tinha passado um pensamento desse nível. Disse, esse mês eu vou mandar o meu dízimo para ajudar tal lugar. Sabe, aquele povo lá está precisando mais, amados? Se nós tivermos que fazer alguma ajuda ministerial, acredite, nosso apóstolo é super generoso. Já ajudamos muito e vamos continuar ajudando muito a muitos lugares, mas não receba pedidos que não venham direcionados pela diretoria de missões, amados, ou pelo nosso ministério direto aqui da sede, pelo apóstolo. Tá? Faça o seu envolvimento financeiro através do nosso ministério, porque nosso chamado é divulgar a última reforma protestante, é divulgar a graça de Deus. Então não deixe que essas coisas desviem você de quê? Das possibilidades. Sabe, possibilidades. Dia a dia, várias possibilidades. Quando você acorda, você tem hoje tantas possibilidades. Você pode da sua cama mesmo continuar vendo um filme. Você pode ligar num noticiário e começar a ouvir dizer que tem bala perdida e ficar com medo da bala perdida. Aí você nem levanta mais da cama, você não sai, você não se movimenta, irmão. Vai ficar obeso, vai ficar doente, vai ter água na pleura. Você vai ter problemas seríssimos, dores musculares, lombares, coluna, pulmão. Bispo, você está me rogando praga? Não, irmãos, isso é previsível. Sabe por quê? Porque você já ficou refém da primeira possibilidade de forma errada. Quem não é visto não é lembrado. Então você tem que sair. Saia, amado. Saia da zona de conforto. Avalie as possibilidades. Com as possibilidades vêm os desafios. Então você vai avaliar e analisar a gravidade, urgência e tendência de todas as possibilidades. E sabendo que quando você sair para essas possibilidades, você vai ter que superar desafios. E você sabe que vai ter também, com esses desafios, até imprevistos. Os imprevistos é que são mais complexos. Gravidade, urgência, tendência. Qual a gravidade desta situação? Qual a urgência que eu tenho em resolver esta situação? Que tendência tem essa situação? O grande vilão dessa história, mano, sabe qual é? É o dia de amanhã. Acredite, tem muita gente deixando de fazer as coisas hoje porque ficou pensando no amanhã. O amanhã não existe ainda, amados.
Mas tem muita gente que ficou pensando no dia de amanhã, não fez muita coisa hoje. E se você não tiver muito cuidado com o hoje, amanhã, esse hoje para você, talvez nem tenha existido. Não existiu por quê? Porque você perdeu, você ficou preso aos desafios do que ainda poderiam acontecer e você deixou passar as possibilidades. Basta a cada dia o seu mal. Jesus já avisou isso em Mateus 6,34, amados. Ele disse, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal. E o mal de cada dia, amados, primeiro, acredite, é estar vivo. Se você está vivo, amado, está vivo é para lutar. Está vivo. A própria respiração, ela cansa. Porque respirar dá trabalho. Respirar até cansa. Então, o primeiro desafio já é respirar, irmão. Estar vivo. Muitas possibilidades, então, você tem. E agora, os desafios que já começam pelo respirar, possibilidades, desafios, imprevistos. Você tem que pensar em necessidades, possibilidades e prioridades. Você tem que pensar em gravidade, urgência e tendência. Meu amado, e avançar. E avançar. Sonhar grande, avançar. Não é ficar olhando, sabe, parado e pensando, tudo é tão grande, tudo é tão grande. Irmão, para de se lamentar. Se lamentar é mais fácil do que pensar. Reclamar é mais fácil do que conquistar. Ficar com medo e parar é mais fácil do que ter coragem. Ouça a voz de Deus. O que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. 9. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor desta terra. É o melhor. Se quiserdes, diga, eu quero. Eu recebo, amados. É o caminho da sabedoria. Em Provérbios capítulo 3, versículo 16, o sábio diz, o alongar-se da vida está na sua mão direita. Se você está na sua casa e tenha coragem, coloque a tua mão direita no visor, aí na sua tela, você que está na sua Smart TV, você que está no seu laptop, no seu iPad, no seu notebook, coloque a mão, ligue comigo, diga, eu recebo o alongar-se da vida na minha mão direita. Riquezas e honras, ele disse, na esquerda. Amados, é promessa, é palavra, é o que Deus tem para nós, não pode ser diferente. Eu quero, dia a dia. Vamos falar agora sobre coisas que anjos anelam escutar. Meu Deus pôs o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou de uma maneira diferente. Deus modelou e fez e criou as formas de um cuidado todo especial, porque ali estava o quê? O acabamento. Vocês já viram de obras? Olha, a estrutura é isso, é calculado, é isso, vai lá, faz. Mas quando chega na hora do acabamento, a pessoa que está diretamente ligada àquela obra, ela diz, não, isso aqui é assim, assim, assim. Foi a situação de Deus com o homem. No acabamento, ele só não disse haja homem, haja mulher. Ele criou com a própria mão. E diz, homem e mulher os criou. Deus não criou macho e fêmea, irmão. O cara, quando é jovem, eu só é macho. Não, você é homem. Não é macho e fêmea. É homem e mulher. Depois ele disse, sede fecundos. Né? Então ele disse para o homem e a mulher, para o casal, ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos. Então a missão do homem e da mulher foi de quê? De povoar a terra. Olha só.
para que valeria uma terra tão linda, com animais, com aves, com flores, com mar, se não tivesse ninguém para desfrutar disso? Deus fez tudo isso para que o homem multiplicasse. Então a complementação de tudo isso seria o quê? Seria a população na terra. Seria a multiplicação. Que Deus deu isso para quem? Para quem Deus cedeu isso? Com quem Deus contou para isso? Com o homem e com a mulher. É por isso que nós temos que ser contra as práticas homossexuais. Porque o homossexualismo nem pode mais ser usado, vocês sabiam? É uma palavra pejorativa, porque o ismo é uma coisa pejorativa, que leva para o campo de doenças. Nós podemos então falar de práticas homossexuais. Pronto, tá bom. Nós temos que ser radicalmente contra as práticas homossexuais. Por quê? Porque elas saem desse contexto. Alguém me perguntava, dizem que o pecado original teria sido o sexo, e tu deve ter visto a foto da maçã, já viram? A maçã, como é que é? E corta a maçã no meio, e aí tem uma aparência. Porque foi o sexo, a descoberta do sexo. Eu não vou dizer coisas que a Bíblia não me diz claramente, nem nos originais, que eu já tentei olhar isso. Mas eu posso dizer que tem uma certa lógica. Não seria o sexo pecado. Como a dança não seria pecado. Olhe uma dança de tango, que você vai ver uma dança sensual. E você vai achar linda. Agora, olhe uma dança de funk, que você vai ver uma dança erótica. E você, se for uma pessoa, né, que tem o Espírito de Deus, você não vai gostar. Então, o sexo, como Deus fez, não é? Sede fecundos, multiplicáveis. Ele estava dizendo o quê? Vamos povoar essa terra, mas não o sexo que se fala hoje em dia. Falei para você que você ouvir coisas aqui que anjos anelam para escutar, e digo mais, com humildade diante de Deus. Coisas que você não vai ouvir em lugar nenhum. 1:28b. Sujeitai-a, dominai. Olha só que coisa linda. Enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus não falou isso para o leão. O leão é o rei da selva. Eu não vi nenhum versículo onde Deus disse: leão, você vai dominar sobre os animais. Você viu isso? Eu nunca vi. Só se for na Bíblia dos hindus lá, que adoram até sapo, fazem casamento de sapo, humilham a mulher, mas adoram a vaca quando aparece. Não deu, não falou, não, vai ser o pitbull que vai dominar. Não, o pitbull. O cachorro hoje que domina é o pitbull. Não, Deus não falou nada disso. Deus não falou que o leão ia dominar, não falou que o pitbull ia dominar. Não, tem que ser a girafa que tem o pescoço. Não, Deus falou para o homem e para a mulher. Aí daqui a pouco você vai ver que não falou isso para o homem. A visão política, porque tem a poética. A poética é, e disse Deus, haja luz. E Deus pegou a costela da mulher e faz música e faz. Essa é a poética. Nós não estamos aqui para ver a visão poética, muito menos a política. Porque a visão política diz o seguinte: Deus falou para o homem é a coroa da criação de Deus. Não. Homem no sentido genérico, homem e mulher, família é a coroa da criação de Deus. E ele diz: sobre todos os peixes, os animais, as aves dos céus. Gênesis 2:19. O Senhor Deus, tendo formado a terra, todos os animais, campos, trouxe o homem para ver como este lhe chamaria. Olha só a honra que Deus não criou o nome para os animais. Isso é o maior sinal de domínio, de autoridade que Deus deu ao homem, e a mulher deu à família que iria povoar a terra. Ele disse: olha, quem vai dar nome é vocês. Sabe por quê? Porque quem dá o nome é quem comanda. E Deus falou: vocês que vão dar nome a todos os animais, os seres viventes. Gênesis 1:29, isso vos será para mantimento. Olha só, está pensando que Deus fez só a terra e tal, e o mar e tudo que neles há, e lançou o homem aqui? Não, ele orientou, ele disse: ó, isso vos será para mantimento. E é interessante, eu vou te falar, meu irmão, às vezes a pessoa se perde dentro de uma floresta e tudo mais, morre, mas morre não é de fome não. Morre às vezes porque cai, porque se fere,
ou porque não está bem preparado, aí, né, vem um animal e tal. Morre por isso, mas não de fome, porque na natureza tem tudo que nós precisamos. Tem folhas que tem água para você beber, você torce e bebe água. Árvores que você pode ali cavar e ela vai jorrar uma aguinha para você beber. Sabia disso? Cacto. No deserto tem água. Ele disse, olha aqui, ó. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície, todas as árvores, fruto e tal, vos será para mantimento. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A visão política da Bíblia, a visão política da Bíblia fez disso aí uma humilhação para a mulher, porque diz a mulher é auxiliadora, mulher é para auxiliar, mulher só tem que ser uma pessoa correta. Olha, se tiver alguma vez a gente joga pedra, mata, igual queriam apedrejar aquela mulher lá, adúltera. Auxiliadora do hebraico significa contraparte. Auxiliadora não é uma palavra pejorativa, é uma palavra de honra. Ela significa contraparte, apoio, base, complementação. Costela não significa um osso, isso é poético. Isto é história da carochinha. Pergunte a qualquer médico se o homem tem alguma costela faltando. Não tem, mas tem gente que defende isso. Costela do hebraico significa lado. Lado. Foi tirada do lado. Um lado do homem. Outra versão, que é do grego, é metade. Costela, costelo. A palavra costelo do grego, metade. Homem e mulher os criou. Como uma coisa só. Como uma coisa só. Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele chamou pelo nome de Adão. No dia em que foram criados. Então o homem só estava completo quando Deus pegou da sua metade e ali criou a mulher. Todos nós temos partes, poderíamos dizer assim, né, genéticas, tanto do homem quanto da mulher, porque você é filho de um homem e de uma mulher. Todo ser humano é gerado de um homem e de uma mulher. Ele chamou pelo nome de Adão. Adam, do hebraico, significa sangue de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou como uma coisa só. Ele disse, isso aqui, homem e mulher unidos, serão o meu sangue circulando na terra. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso aqui deu base para muitas pessoas abandonarem seus pais e suas mães e desprezarem não sei o que. Não é isso que está dizendo. Simplesmente estava dizendo assim, o homem e a mulher, quando tiverem condições de constituir uma nova família, vão ter que deixar para poder criar uma nova família que vai dar origem a uma nova família, uma nova família, uma nova família. Porque a humanidade toda não poderia viver dentro de uma só casa. Isso é uma estrutura organizacional da humanidade, nada mais que isso, irmãos. Não posso olhar isso aqui como poético, ou então político, eu tenho que olhar profético. E eu só vou ver o que Deus quis dizer. Organizem-se. Romanos 8, 29. Porque os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo fala sobre uma analogia sobre casamento, e Paulo diz, grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Homem e mulher, casamento, família, Cristo e a igreja, casamento, família.
coroa da criação de Deus, irmãos. Tudo direitinho. O fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando Deus criou o homem e a mulher num contexto família, Deus estava dizendo, olha, em vocês está uma realidade que vai se concluir no céu, quando Cristo voltará para arrebatar a sua igreja e então encontrar as bodas, tudo uma linguagem figurativa, que aponta tudo para o grande momento. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, Deus, quando criou o mundo, ele criou com uma vontade boa, agradável e perfeita. E o princípio de toda essa vontade boa, agradável e perfeita está na família. Mas se conformar com este século, olha só como é que a visão do latim, família, esse nome foi dado como família, porque na Bíblia, Deus, quando ele criou Adão, Eva e tal, ele não falou o nome família. Nós usamos o nome família por causa do contexto organizacional que a humanidade deu e acabou virando o nome família. Mas família, essa palavra do latim, olha o que significa, irmãos. Famulus, ou famulos, escravo doméstico. Agora pensem aí, voltem aí 50 anos, pensem nas famílias que queriam ter muitos filhos para trabalhar na lavoura, como era o caso do meu pai, por exemplo, naquela época. Estava conversando essa semana passada com o irmão, ele ganhou um prêmio e foi para esse Dubai, né? E aí ele ficou apavorado, porque chegou em um lugar que a mulher dele teve até que colocar aquela burca, né? Em outros lugares ele viu o seguinte, lá é todo mundo assim, anda o homem e 4 mulheres atrás dele, porque quem tem 4 mulheres é o padrão. Tipo assim, se o cara tem 4 mulheres, ele tá bem socialmente. Viu, amor? Lá naquela cultura do Oriente Médio, até hoje é isso, irmãos. O homem tem quantas mulheres ele puder ter, tiver capacidade de manter, né? Então depende da condição financeira dele. Não, mas não fala não, porque isso é terrível, isso é humilhante. Humilhante, porque a mulher lá é vista como objeto. Eles não entendem a Bíblia profética. Então a mulher, ela é usada e é assim. Eu hoje, se quisesse, assim, logicamente, Deus vai me prosperando a cada dia mais, daqui a pouco eu posso ter lá 10 serviçais na minha casa, mas não vão ser minhas mulheres, não. É isso que seria o natural. Mas a família foi se constituindo e foi se habituando como situação de escravidão, onde um homem mandava e as mulheres, os filhos, todo mundo que lhe serviam como escravos. E depois os homens que ainda tinham mais poderes, impunham a estas famílias com menos poderes, que já tinham um sistema de escravidão dentro delas, para serem escravizadas por eles, que no final davam em quem? No rei. Falei para você que você ouvir coisa que não vai ouvir em lugar nenhum por aí? Por isso que família é o nome de escravo. Não foi isso que Deus criou. Deus criou o homem e a mulher e disse, os dois se unirão em uma só carne, deixarão pai e mãe e vão dominar. De cada dois teriam que sair o quê? Novas famílias para dominar. Olha aí olha o que é família para Deus. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É o óleo precioso sobre a cabeça. Ali ordena o Senhor o que é a sua bênção e a vida para sempre. Quando há amor numa família, a pessoa morre, mas os filhos estão sempre lembrando com carinho dos pais. Você chega na casa, os filhos têm a foto dos pais, aquilo se conserva, se perpetua. Isso é família. Não é 3, 4 dias depois, todo mundo já esqueceu e não quer nem saber, só quer saber do que deixou e não deixou. Isso não é família. 1 Timóteo 5,8, ora,
Tem que ter cuidado da família. Eu trabalho muito, eu trabalho bastante. E muitas vezes é complicado, mas irmãos, liga para meu filho, como é que é? Aquele estágio, fez isso, fez aquilo, eu procuro participar. Minha filha, ei minha filha, como é que foi a escola? Faço um esforço, não estou nem muito interessado às vezes naquele momento, entendeu, irmão? Estou às vezes fazendo 2, 3 coisas, mas eu procuro participar. Porque eu não quero ser descrente, irmão. Olha aqui, ó, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Viu por que nós não podemos nos conformar com este século? Porque senão nós entramos no fâmulos escravo e só quer escravinho. Todo mundo escravo, todo mundo escravo. Às vezes a minha esposa fala uma coisa, eu estou ali naquela agitação, parece, ela pensa, às vezes até que eu não dei atenção, mas eu fico com aquilo na cabeça. A primeira oportunidade que eu tenho, eu vou lá, eu compro o que ela me pediu, para demonstrar que eu estou incomodado, que eu estou preocupado. Não deixo, irmãos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás. Porque não adianta trabalhar também e não ter resultado, irmãos. Tem que comer. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. A roda da tua mesa, irmãos, ainda que uma vez por semana, sabe, é lógico, aquela agitação, a sociedade trabalhando um para lá, outro para cá. Quem já tem os filhos casados, procura, ainda que seja no dia das mães ou no dia dos pais, tem que haver uma data onde a família se reúne à volta da mesa. Isso é projeto de Deus, irmãos. Aquelas brincadeiras, aquelas piadas, aqueles sorrisos, aquelas coisas que se contam, as experiências, né? O Senhor te abençoe, veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. E vejas os filhos de teus filhos. Isso aí não é poético, isso é profético. Sabe o que é isso? É não perder a ligação. Isso é a conclusão, isso vai te dar essa glória de ter essa conexão. Tem muita gente que não tem família. Tem muita gente que finge de família. Tem pessoas que às vezes vivem casados uma vida inteira e dormem em camas separadas. Tem pessoas que na frente dos outros é entre beijos e dentro do quarto é entre tapas. Isso não é lar. Isso não é família. Vamos cuidar disso, irmãos. Vamos cuidar disso. Porque eu chamaria a minha família de lar. Eu vou ver o meu lar. Eu vou estar com o meu lar. Sabe por que lar? Porque lar significa laços de amor e respeito. Isso é viver. Isso é vida. Isso é dominar. Se você não tem o laços de amor e respeito, você não domina. Tem uma ilustração só de um jovenzinho que estava perturbando muito o pai, um garoto de 5, 6 anos, e o pai queria ler o jornal, falou, menino, deixa eu acabar de ler o jornal, toma aqui essa folha. Ele pegou uma página do jornal, falou assim, olha, faz o seguinte, organiza aqui para mim esse mapa, depois você volta. E rasgou o jornal em 5 ou 6 pedaços. Falou, meu filho de 6 anos não vai saber montar um mapa. Rasgou o jornal e deu a ele. Aí disse que o garoto foi lá, daí rapidinho voltou. Não conseguiu nem ler a página dos esportes. Rapaz, você já voltou aqui, o que houve? Falei assim, pai, você nem sabe ainda a geografia, não sabe, entende de mapa, como é que você montou? Pai, eu não entendo isso, mas eu entendo a família. Aqui do outro lado tinha foto de uma família, e eu montei a família. Então, quem tem uma família montada, consegue entender o mundo, consegue compreender o mundo, consegue compreender a vida. Mas quem não tem uma família bem montada, não consegue. Laços de amor e respeito. Nós cristãos temos implícita na nossa vida a obrigação de dar testemunho e dizer ao mundo, vejam em nós o exemplo de uma família evangélica, vejam em nós um lar. Eu poderia dizer isso aqui hoje, né? Porque as famílias do mundo não têm nada para dizer.
Glórias a Deus. Realmente, amados, essa tem que ser a nossa diferença. Laços de amor e respeito. É esse choque de realidade que nós estamos dando com essa reciclagem ministerial. Não sei, pessoas que talvez estejam me ouvindo, claro, meu amado, minha amada, sei uma ovelha interativa, um líder, talvez uma pastora, uma bispa, um bispo, não sei quem. Talvez você diga, bispo, isso é muito lindo, talvez na linguagem poética, mas eu não tenho visto isso acontecer na minha vida. Meu amado, eu quero que você tenha nesta reciclagem, esta reciclagem que vai rodar o mundo, não somente nós que estamos agora ao vivo, mas outras pessoas pelo mundo afora que vão assistir. Nós precisamos, com esta mensagem, ter um choque de realidade. Não dá para brincar de ser feliz. Não dá para fingir que está cumprindo o chamado de Deus, se o básico, que é a coroa da criação, nós, cristãos, não conseguimos viver. Se nós não vivermos o céu dentro da nossa casa, nós não vamos viver o céu na igreja, nós não vamos viver o céu nesta terra, nós não vamos mostrar o mundo a esta terra. Nossa família tem que ser sim um lar. Eu não estou falando de famílias perfeitas. Não existem famílias perfeitas. Não existem pessoas perfeitas. Só, Paulo diz isso aos Coríntios, só quando esta corruptibilidade se revestir da incorruptibilidade, aí sim seremos tal como ele é. Aqui todos estamos num processo de santificação. Eu não quero que você pense que você precisa encontrar no outro uma perfeição, mas nós precisamos pensar que nós precisamos a cada dia mais buscar a perfeição para o outro. Não família do que se constituiu esse mundo, com fâmulos, com pessoas se aproveitando de pessoas, pessoas usando pessoas. Essa pessoa que entende o chamado, que está agora recebendo esse choque de realidade, vive lar, laços de amor e respeito. O que não é reciclável é descartável. Que bom que nós somos recicláveis, né? Mas nós não somos descartáveis, porque o que recicla para avançar, para crescer, para memorizar, para não retroceder, certamente é importante no reino de Deus, vai dar resultado. E isso que você está vendo aí, olha, se você olhar bem na base, você vai ver pegando lá embaixo, numa parte bem no finalzinho do meu quintal, que quase a gente não vai, mas só eu tenho o hábito de pegar as sementes e semear pelo quintal da minha casa. E a minha palavra nesse início para você, meu amado, é dizer para você que eu não descarto nada nem ninguém. Eu acredito sempre que a pessoa vai dar fruto. Se você, por um acaso, imagina, o bispo Daniel me descarta ou me descartou. Não, eu não descarto ninguém. Eu espero o tempo necessário, o tempo que Deus usar e quiser usar na sua vida, é o tempo de Deus. É como o nosso apóstolo Miguel Ângelo diz, nós não vamos em lugar nenhum para colocar a placa e dizer, você agora é uma igreja Cristo Vive. E nem vamos também para tirar. As pessoas é que nos procuram, o ministério cresce por causa da palavra profética que corre. Nós acreditamos, as igrejas Cristo Vive são constituídas por essa visão, por uma ação de Deus. Aqui não tem franquia, aqui não se vai num lugar, aluga um espaço, compra 10 cadeiras e cobra uma meta de pastor, não, amado. Isso aqui não é franquia. Nossa ligação é espiritual. Agora, tem o tempo de Deus, não adianta. Eu não vou mandar no tempo de Deus. Agora, enquanto Deus permitir, acredite, estou aberto aqui para amar, interceder e ensinar, esperar que dê fruto. Agora, tem que dar fruto. Tem que ser reciclável, tem que estar apto, tem que estar sujeito, tem que estar junto com a gente, tem que estar ligadinho. Porque o que não é reciclável, amado, é descartável. Porque às vezes a pessoa diz, não, mas é muito difícil, sabe? É dificuldade,
são os problemas. Meu amado, isso aqui, qual é o problema que esse mamoeiro encontrou aqui? Ele está no meio de um concreto, mas acontece que a semente era boa e a terra era boa. Se a semente for boa e a terra for boa, essa combinação perfeita, não há dificuldade, meu amado, que vai impedir que a gente dê fruto. Independente, sabe, de quem queira ou não, eu estarei aqui por quem quer, sabe, mas sem julgar, para amar, interceder e ensinar. E se você está me ouvindo aí, você tem ficado tímido, tem se afastado, tem estado triste com alguma situação, amado, desculpe, eu preciso ser rígido e ríspido com algumas coisas. Eu não posso brincar. Eu sou um zelador da graça de Deus, mas eu te amo. Eu quero que você reaja, eu quero que você seja a boa terra. Eu não quero que você deixe de dar frutos. Vamos reciclar. Vamos juntos reciclar aqui. Estou aqui para te ajudar a vencer os obstáculos. Conte comigo, conte com a minha esposa, conte com a gente para que você dê frutos. Assim como esse mamoeiro aqui, olha, esse é o desejo do meu coração. Foi isso que Jesus disse várias vezes. Olha, Jesus lá em João 15:2, ele disse que os ramos sem frutos o Pai corta. Em Mateus 7:19, ele diz que a árvore sem frutos é cortada. Ó, Mateus 12, versículo 30. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, amados, vamos nos unir, vamos estar juntos, porque eu não posso ser melhor do que Jesus. A minha base é Cristo. A minha orientação é a Bíblia. A minha forma é a forma de Deus. Então, não espere que eu negocie com valores espirituais, com valores da graça de Deus, com valores de responsabilidade. Mas espere sempre que eu esteja aqui para amar, interceder e ensinar. Sabe? Não desista de reciclar, não desista de dizer esse sim a mais, não desista de entrar nesse padrão, não desista de aceitar essa gestão. 7 anos, nós completamos agora, eu e a minha esposa, algumas pessoas, poucas, graças a Deus, mas ainda tem gente que rejeita. Desculpe, nós estamos aqui numa autoridade delegada. Se você não se alinha, se você não se ajusta, se você não participa para a gente as suas atividades, sabe? Não se envolve com as nossas atividades da sede, não manda seus dízimos, sua participação financeira, não manda seu relatório para mim, não manda comprovante de depósito, não compra os livros da sede. Desculpe, amado, você precisa mudar isso. Você precisa entrar nesse padrão. Você tem que entender que quem comigo não ajunta, espalha. E quem não é reciclável, é descartável. Eu não vou descartar ninguém, mas acredite, o Senhor mesmo, esse processo seletivo espiritual, ele naturalmente vai acontecer. Então desperta o quanto antes, tá bem? Eu estou aqui 24 horas por dia, 30 dias e 31 nos meses maiores, à sua disposição. Estou aqui 365 e no bissexto 366 dias por ano, à sua disposição, para servir, para amar, interceder e ensinar. Olhando firmemente, que está lá no capítulo 12 de Hebreus, Paulo traz algumas colocações importantíssimas que nós vamos aqui ver juntos. Ele começa no versículo 1 dizendo: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E o capítulo 11, ainda voltando um pouquinho para você entender essa ligação, ele fala, olha, no versículo 6, portanto, sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe, se torna galardoador dos que o buscam, né? E vai avançando, fala dos heróis da fé, cita muitos heróis da fé e diz que não dá para colocar todos porque não caberia em livros, né? Homens
que honraram a sua fé pela promessa. Aquilo que eles viam de longe, nós temos que viver de perto. E os dois últimos versículos, os versículos 39 e 40, me diz, ora, todos eles, depois dele elogiar muito, no 38 ele diz assim, homens dos quais o mundo não era digno. E ele diz no versículo 39 de Hebreus 11, ora, todos estes obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Que promessa? A graça de Deus, que foi revelada a nós, que foi revelada através do apóstolo Paulo, para os dias de hoje. A graça de Deus, o único pacto que vigora hoje é a graça de Deus. Não adianta a pessoa achar que quer viver na lei. Ela vai tentar, ela vai praticar, tudo em vão, tudo desnecessário, porque Deus não trata mais com dessa forma. Deus está tratando de outra forma. E aí, então, no 12, ele liga, ele diz, portanto, então ele está dizendo, olha, já que nós tivemos esse privilégio todo, ele diz, agora, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando de todo o peso e do pecado que finalmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, algumas coisas não foram resolvidas na cruz do Calvário, porque não tinha como, porque senão o céu já teria sido manifestado com terra e seria a mesma greia, era o arrebatamento e pronto. Não, nós vivemos ainda esse passo a passo da criação de Deus, que está lá em Romanos, capítulo 8, do 28 ao 30. E nós estamos nessa fase. O que aconteceu no mundo espiritual está se materializando. Quanto ao mundo que jaz no maligno, quanto à carne que é tendenciosa, quanto ao pecado que nos assedia, a nuvem de testemunhos, o mistério da iniquidade e também o reino de Deus, o mundo espiritual dos salvos. A gente não pode pensar que as coisas são assim, é simples. Na verdade, elas são acessíveis, mas não são tão simples. Ele diz então no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ou seja, aquele que nos deu o dom da fé, mas também o consumador. Ele é autor, mas ele é consumador. Ele selou, ele cumpriu, ele pagou o preço, ele nos deu acesso hoje ao trono da graça. E eu quero que você pense da importância dessa frase, olhando firmemente. É olhar de verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. Caminho para cá. Verdade ligado ao trono da graça e a vida. O caminho na criação, a verdade, a palavra revelada, o Logos, o Verbo em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. E a vida em abundância, o reinar em vida, tudo que Deus conquistou na cruz, que é direito nosso. João 16:33, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Jesus só quer o bom ânimo, olhar firmemente, amado. É dar fruto, é reciclar. O que é reciclável não é descartável. Ouro e prata Deus tem para nós. É olhar firmemente, amado. Não é olhar de qualquer jeito. Se Deus quer, você pode, olhando firmemente para Jesus. Quero orar com você. Vou dar as mãos aqui com a minha esposa e eu vou orar com você. Se você estiver com o seu cônjuge, estou sendo tocado profundamente pelo Espírito da Graça. Sei que tem pessoas, tem casais aí do outro lado, online, ao vivo, e que depois vão assistir também esta reciclagem ministerial, que tem pensado até em desistir dos seus casamentos, que tem vivido esta realidade humana. É um cabo de força. Ao invés de serem cooperadores na família, são concorrentes. Deus não quer concorrência na família. Deus quer cooperação. Deus quer laços de amor e respeito. Se você estiver com o seu cônjuge, se você estiver com uma pessoa da família, dê a mão. Estenda a sua mão para a tela e ore comigo. Deus maravilhoso. Deus soberano. Deus autor, mas também consumador da nossa fé. Tua palavra diz que
quando ligássemos na terra, no mínimo 2, que as coisas que nós pedíssemos seriam ligadas também no céu. Aquilo que nós ligássemos na terra teria sido ligado nos céus, pois nós ligamos na terra, Senhor. Um grande cinturão espiritual de famílias benditas do Senhor, de casais, de famílias, de grupos familiares, que vão viver laços de amor e respeito. Não a família que o mundo constituiu, a família que só pensa em sexo, que só pensa em poder, que só pensa em dinheiro, a família que é individualista, pessoas egocêntricas, pessoas, Senhor, que só querem me dar, mas nunca dizem toma, toma, toma. Pessoas que dizem é você, e nunca dizem somos nós. Esta família que tu constituístes, Pai, a família para dominar sobre esta terra, precisa ser um lar com laços de amor e respeito, cumplicidade, um querendo fazer mais pelo outro, um querendo se doar mais pelo outro, um querendo ver o outro melhor, um tendo prazer no prazer do outro. O apóstolo Paulo fala disso aos Coríntios, quando ele diz o amor que não busca os seus interesses. Oh, Deus, renova as forças, Pai. Deus, manifesta, Senhor, uma grande visão espiritual na vida daquele que está conectado comigo agora, seja ao vivo ou quiçá, Senhor, agora num desses momentos, desta mensagem que já está correndo o mundo, Senhor, quando será repercutida, Pai. Pessoas vão compartilhar com famílias, com pessoas. Essa mensagem chegará aos 4 cantos do mundo e as pessoas vão entender definitivamente o que é a coroa da criação. Famílias benditas do Senhor. Vai tocando agora em cada coração. Vai transformando agora, Senhor. Pessoas estavam vivendo, pessoas prestes a se separar, a se divorciar, dizendo eu vou chutar o balde. Aconteceu com meu avô, aconteceu com meu pai, e vai acontecer comigo. E tu estás restaurando agora, Pai. E tu estás mostrando, tu estás trazendo para o eixo espiritual. Assim eu declaro, Pai, o bálsamo, o Espírito Santo trabalhando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olá, queridos, graça e paz. O que não é reciclável é descartável, você sabia? Por isso nós temos no Ministério Cristo Vive a reciclagem ministerial. Toda sexta-feira, às 22 horas, eu espero por você, eu tenho um encontro com você para falar do nosso ministério, para colocar você em dia com aquilo que se passa pelo Ministério Cristo Vive, pela última reforma protestante, pelo chamado que está na vida do apóstolo Miguel Ângelo, nosso bispo primaz. Eu espero você para nós tratarmos desses assuntos e também sempre abordarmos um tema maravilhoso e revelador da graça de Deus, ok? Encontro marcado? Sexta-feira, 22 horas, canal do YouTube, Missões Cristo Vive. Até lá, graça e paz.